Oi, pessoas especiais! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se tu não é inscrito ainda, te convido a se inscrever aqui embaixo e já deixa teu super like para ajudar na divulgação dos vídeos e assiste o vídeo até o final para o YouTube recomendar para outras pessoas, tá? Peço perdão pelo horário que eu vou gravar esse vídeo, porque era pra ter saído às 9 horas, só que eu tô desde ontem tentando gravar a parte 2 e não consegui, tá? Então, sem enrolação, vamos pro vídeo não ficar muito longo como ficou o anterior, tá? Então, vamos iniciar a história de onde eu parei no último vídeo, tá? Um conselho, assim, antes de tudo que eu queria dar pra vocês é que cada vez que a gente tem um problema, né, a gente precisa buscar ajuda. Eu tinha uma maneira de tentar lidar com a situação, né, mas cada pessoa é diferente e tem a sua maneira de lidar com a situação. O importante é que a gente reconheça os nossos erros e busque retornar ao acerto, ao caminho certo, tá? Então, eu parei o último vídeo contando pra vocês que depois de tudo que eu passei, né, eu conheci o meu esposo. Na época que eu conheci ele, eu estava afastada da minha igreja, estava ainda embalada, estava na mesma situação anterior, com todos aqueles problemas ainda pendentes, né? E como eu falei pra vocês, eu contei toda a minha história pra ele e ele me aceitou como eu era. No princípio, foi um relacionamento surpreendente, tá? Foi o tipo de namorado que eu nunca tive. Foi algo, assim, bem diferente da minha realidade, tá? Só que nós dois cometemos o erro de morar juntos, com apenas um mês que a gente tinha se conhecido. E toda essa decisão, né, desencadeou uma série de problemas. Por quê? Porque eu tinha 16 anos e ele estava para completar 18. Então, nós éramos duas pessoas imaturas. Eu era a primeira namorada, assim, oficial, né, que ele teve um relacionamento mais sério. E eu já vinha com uma carga bem pesada de situações. Então, aí você vê essa junção, né, o que pode ter dado. Quando vim morar aqui, eu me lembro que eu chorava muito, né, por conta da dependência do relacionamento anterior. Então, eu tinha aquele sentimento de que eu não estava fazendo a escolha certa. Foi desenvolvendo sintomas de depressão. Fui me tornando uma pessoa extremamente irritada, uma pessoa extremamente infeliz, tá? E aí nós tivemos uma briga muito feia. E foi aí que aconteceu uma situação, né, uma conversa, e que eu decidi voltar para a igreja de vez e fazer coisas que eu nunca tinha feito com Deus, me dispor, né, a estar com Deus. Mas tem feridas que são aqui até hoje, né? Teve uma pessoa que comentou o vídeo anterior de que quando a gente expõe a gente está curado, né? Mas eu acho que ainda tem coisas que eu preciso curar. Do passado, das perdas, de todas as escolhas que eu fiz. Tem muita coisa que eu ainda me culpo de estar na situação que eu estou hoje por conta das minhas escolhas erradas, por conta de não ter sabido esperar, né? Por conta de não ter escolhido bem os meus relacionamentos. Mas tudo isso, com o tempo, a gente vai vendo que tem outras maneiras, né, de buscar ser feliz. Então, depois que eu conheci meu esposo, nós viemos morar juntos, e aí eu voltei pra igreja. Mas, mesmo fazendo tudo certo, mesmo buscando a Deus, né, eu ainda tinha um vazio, uma ansiedade, sabe? Uma coisa que eu me sentia sozinha, incompleta. Então, eu buscava sempre ter mais e mais e mais de Deus. Mas, como ser humana que eu sou, né, falha diariamente. O que aconteceu? Teve um período em que eu coloquei na minha cabeça que eu precisava engravidar, né? Porque eu pensava assim, poxa, eu entrei num pânico
de que a minha mãe podia morrer a qualquer momento, de que a minha sogra podia morrer a qualquer momento, de que meu sogro poderia morrer a qualquer momento. A minha mãe, ela tem problema de coração, então eu entrei numa paranoia de que eu sentia muita falta da minha avó. Então eu queria muito, eu dizia muito pra ele, a minha filha, ela tem que ter experiência com a avó, né, com os avós. Eu tive essa experiência, eu sei o quanto... Eu sabia o quanto aquilo tinha sido importante pra mim, o quanto a minha avó tinha feito a diferença na minha vida, né? Então eu entrei numa paranoia de que ela tinha que ter a experiência com vó, com vô. E eu não podia ter filho muito tarde, porque minha mãe poderia morrer, porque minha sogra poderia morrer, porque meu sogro poderia morrer. E isso entrou na minha cabeça de uma maneira absurda. O meu marido também trabalhava na época e eu ficava muito tempo sozinha, então isso também colaborou para que esses pensamentos bombardeassem a minha mente, né? Então a gente foi, passou um tempo, passou 2 tempos, passou 3 tempos, e depois de 3 meses tentando, eu consegui engravidar. Eu já estava até desacreditada, pensei que não iria conseguir, e veio a minha bênção, tá? E aí, a Lavínia nasceu em dezembro de 2014, eu tava com 18 anos na época, e eu achava que, por eu já ter lidado com criança, cuidado de criança, trabalhado, que eu iria me sair bem. E não foi bem assim, né? A gente sabe que quando a gente é mãe, a gente sofre abstinência de sono, a gente não tem tempo de nada. E a partir dos 4 meses de idade, ela começou a dar muito trabalho com cólica, muito trabalho para dormir. E eu já tinha voltado também a trabalhar. Então foi bem assim, desesperador para mim. Eu chorava de sono, sabe? Eu sentia muita raiva. Eu culpava ela por coisas que ela não tinha culpa nenhuma. Então, naquele período, eu ainda estava doente, né? Eu ainda estava sendo... eu ainda estava sendo vítima de mim mesma. Do meu eu, das minhas escolhas erradas, de um monte de sentimento que estava acumulado ali dentro de mim. E aí o tempo foi passando e eu sempre fui tipo de pessoa que eu sempre reconheci que eu estava errada. Eu busquei ajuda e orei e falei pra Deus, meu Deus, não permita que eu seja assim, porque eu sei o caminho certo, eu sei o plano que o Senhor tem na minha vida, eu sei o quanto o Senhor pode me usar através de tudo isso que eu tô passando, então me ajuda a ser uma pessoa melhor. Eu sempre falei pra Deus, eu não fui criada para ser esse tipo de pessoa, uma pessoa rancorosa, magoada, cheia de si, né? Que machuca os outros, eu sempre pensei isso. Mas na prática não é tão fácil, né? Então eu sempre busco a Deus para tentar ser uma pessoa melhor. Então depois que a Lavínia... Outra coisa que eu acho importante contar pra vocês é que quando a gente namora uma pessoa, a gente tem uma visão, né? A gente vê a pessoa toda perfeitinha ali, a gente vê a pessoa toda romântica, toda maravilhosa. E aí, quando a gente vai morar junto, muda muita coisa, né? E isso também colaborou pra mim meio que me decepcionar, né? Porque eu sempre criei expectativa demais. E aí, eu não tinha noção do que me esperava depois que eu vim morar com meu marido. Teve um período que ele ficou desempregado, então ele gosta muito de videogame, de jogo. Ele passava a noite inteira jogando e o dia inteiro dormindo. E eu sempre fui uma pessoa que, de dia, eu faço as minhas coisas, né? E de noite eu durmo. Então sempre foi uma rotina conflitante. Outro ponto que foi bem decepcionante pra mim foi quando a Lavínia tinha 8 meses, né? Nesse período eu tava trabalhando, eu tinha minha família, então... Quando eu descobri que eu tava sendo traída foi uma coisa muito punk. Eu sempre fui aquele tipo de mulher, como a Bíblia diz, que é rixosa, sabe? Que briga, que xinga, que fala alto. Então, isso bate muito de frente com meu marido, que é todo quieto, sabe? Então, não que isso justifique, né? Mas também nós dois tivemos a nossa parcela de culpa para que isso acontecesse. Então, a gente ficou 1 ano separado. Eu tentei recomeçar outras vezes, também fui traída. Nesse período eu tive muitas experiências com Deus, porque eu reconheci naquele momento que só o amor de Deus poderia me completar, né? Que não adiantava eu ter tudo dentro de casa, eu ter uma família, eu ter a minha filha, que tudo que eu tinha, se eu não tivesse Deus, né? O vento soprava e levava. Então foi um período muito bom pra mim, porque eu reconheci a dependência que eu como ser humano tenho de Deus, né? Às vezes a gente precisa perder pra conseguir reconhecer.
E aí depois nós voltamos, mas infelizmente não buscamos ajuda nós dois, né? Meu marido sempre foi muito orgulhoso em relação às coisas de Deus, então nós não tivemos essa oportunidade. E aí depois de um tempo, continuando com os mesmos problemas, com as mesmas bagagens, né? Então eu acabei indo embora de novo. Em 2000, eu não lembro se foi 2019 ou 2020. E nós ficamos 9 meses separados. E aí foi 9 meses também que eu me dediquei a trabalhar, trabalhei bastante, né? Tive várias experiências de trabalho. E aí depois aconteceu também outra experiência ruim que eu tive. Hoje todo mundo resolveu barulho, mas eu vou terminar esse vídeo, tá? E aí nós voltamos novamente. E agora nós estamos num período em que a gente, né, tá tentando buscar ajuda, porque a gente quer a nossa família unida, a gente quer vencer juntos, a gente quer concretizar os nossos sonhos juntos, mas tem muita coisa que a gente sabe que vai contra isso, né? Hoje em dia é bem difícil ter família, hoje em dia é bem difícil manter uma casa, hoje em dia é bem difícil conviver com outras pessoas, tanto que tem pessoas que estão escolhendo não conviver com outras, né? Não casar, não ter filhos, por conta disso. Nasceu, muita coisa mudou na minha vida, né? Em relação à minha família, eu consegui reconquistar a confiança das pessoas, da minha mãe, da minha tia, do meu avô. Nós restauramos, né, a nossa relação. Hoje em dia a gente se dá muito bem, a gente viaja juntos, a gente tem os nossos momentos, né? E, consequentemente, nós ainda temos lutas, tem coisas no meu casamento que eu ainda preciso mudar, que eu ainda preciso restaurar, tem coisas como mãe que eu ainda preciso mudar, que eu ainda preciso restaurar, tem problemas que a gente passa que são bem difíceis de tentar vencer, mas o importante é não desistir, né? Eu ainda também tenho aquela coisa de não ser uma pessoa persistente, consistente, uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra. Eu sou bem... Esse é um ponto bem negativo, né? A pessoa ser... Como eu posso dizer a palavra? Ser inconsistente, né? Acho que essa seria a palavra certa. E isso prejudica muito em muitos aspectos da vida, né? Às vezes eu começo a fazer as coisas com muito gás e aí passa um tempo e eu já não tô tão empolgada como eu estava no começo, já não tô tão esperançosa como eu estava no começo. Mas isso são coisas que o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, vai aprendendo e vai trabalhando. Por isso que eu digo pra vocês, se hoje eu tivesse condições, eu faria terapia. Então, se tu tá vendo esse vídeo, tu passou por alguma coisa que eu passei, ou passa por alguma coisa que eu ainda passo, e tu tem condições, faça, vai atrás, te cuida, né? Procura te conhecer, procura ter fé em Deus, porque isso é o principal, porque, como eu tava comentando ontem com a minha tia, o mundo, ele tá cada vez mais distorcido, tá cada vez mais cheio de sentimentos ruins, e se a gente não tem Deus, se a gente não crê em Deus, se a gente não se apega em Deus, as coisas se tornam muito mais difíceis, né? Porque eu creio que a volta de Deus está próxima. Então, cada vez que tá mais próximo, o cerco vai se fechando. E as armas que o mal vai utilizando são cada vez mais fortes e piores para tentar roubar nossa alma, né? Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira, que as minhas palavras aqui não tenham sido em vão. Agradeço por tu ter assistido o vídeo até aqui. Deixa aqui nos comentários se tu passou por algo e queira compartilhar, queira dividir, queira desabafar, porque eu vou estar buscando te ajudar de alguma maneira, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.